Vamos ver mais alguns exemplos de experiências passadas que ainda são relevantes para o presente. Peter can't get in the house. He has lost his keys. Peter não pode entrar em casa. Ele perdeu as chaves. Julia isn't at home. I think she has gone to the movies. Julia não está em casa. Eu acho que ela foi ao cinema. Percebeu como o que aconteceu no passado? O fato de Peter ter perdido as chaves e de Julia ter ido ao cinema está ligado ao presente nesses exemplos. E por falar em ir ao cinema, vamos falar sobre o verbo ir. Quando falamos sobre ir a algum lugar no Present Perfect, precisamos levar em consideração o contexto. Quando nos referimos a alguém que foi a algum lugar e voltou, usamos o verbo to be, ou seja, estar. For example, I have been to London. Eu estive em Londres. Mas se falamos de alguém que foi e não voltou, usamos o verbo go. She has gone to Paris. I think she will be back tomorrow. Ela foi a Paris. Eu acho que ela estará de volta amanhã. Perceberam a diferença? Não é tão difícil de lembrar se pensamos que em português também podemos usar o verbo estar para falar sobre ir a algum lugar, como em estive na praia com os meus pais ou eles estiveram na China. Vamos falar um pouco de um grupo de palavras chamado advérbios. Temos vários tipos de advérbios. E se você quiser saber mais sobre eles, temos um vídeo só sobre isso aqui no nosso canal. Mas aqui nós vamos falar sobre os advérbios de tempo, aqueles que indicam quando as coisas aconteceram. Com o Present Perfect, não podemos dizer quando exatamente uma ação ocorreu no passado. Para isso, usamos o Simple Past, como já comentei lá no início do vídeo. No entanto, usamos o Present Perfect com advérbios de tempo, que falam sobre um passado recente, como é o caso de recently, que significa recentemente, lately, que significa ultimamente, e just, que é usado para falar de uma ação que acabou de acontecer. Vamos ver alguns exemplos. Scientists have recently discovered a new species. Cientistas descobriram recentemente uma nova espécie. We have just seen her at the meeting. Nós acabamos de vê-la na reunião. Temos também outros advérbios de tempo que dão uma ideia da ação ainda estar acontecendo no presente. É o caso de so far, que pode ser entendido como até agora. Until now, que também é traduzido como até agora. E yet, que significa ainda ou já, dependendo do contexto, mas que apenas pode ser usada em frases interrogativas negativas, ok? For example, have you finished your homework yet? Você já terminou o seu dever de casa? They haven't finished their homework yet. Eles não terminaram o dever de casa ainda. I haven't seen him so far. Eu não o vi até agora. Você deve estar se perguntando, Vivi, qual a diferença entre ever, already e yet? Já que os três significam já. A resposta é que cada um tem o seu lugar. Lápis e caneta na mão e anota essa dica de ouro. Ever é usada em perguntas. Already é usada em frases afirmativas. Yet é usada em frases negativas ou interrogativas. For example, have you ever read this book? Você já leu esse livro? I have already read this book. Eu já li esse livro. I haven't read this book yet. Eu não li esse livro ainda.
Repare que yet geralmente vem no final da frase. Yet também pode ser usado em perguntas, quando queremos saber se aquilo já foi feito, mas não no sentido de se você já teve aquela experiência. Usamos yet significando já, em perguntas para saber se você já fez algo que você deveria ter feito. Have you done your homework yet? Você já fez o seu dever de casa? Outro advérbio muito usado com present perfect é since, que significa desde. I have worked here since college. Eu trabalho aqui desde a faculdade. Neste exemplo, percebemos que é uma ação que iniciou no passado e que continua acontecendo, já que a pessoa ainda trabalha no mesmo lugar. I have been watching this series since it started. Eu assisto a essa série desde que ela começou. É muito importante a gente lembrar que não é qualquer advérbio de tempo que vai fazer a gente usar o present perfect. Os que passam a ideia de que um período de tempo que já foi finalizado vão exigir o simple past. A frase I have seen that film yesterday está errada, incorreta. Porque se você quiser dizer que viu aquele filme ontem, como você está falando de um tempo que já passou, ou seja, ontem, deve usar o simple past. Então a frase correta fica I saw that film yesterday. Outros advérbios e expressões que não podemos usar com present perfect são last week, last month ou last year, quando citamos uma data específica como in 2012. Também quando existem expressões que mostram o momento certo do passado, como when I was younger. Nesses casos, devemos usar o simple past. Também podemos usar o present perfect para falar de datas específicas, contanto que a data não esteja finalizada como today, this week, this month, this year. For example, have you seen Helena today? Você viu a Helena hoje? Como o dia de hoje, ou seja, today, ainda não acabou, podemos usar o present perfect. Espero que o present perfect tenha ficado claro depois dessa explicação. Depois que nós aprendemos a diferença entre o present perfect e o simple past, percebemos que ele é bastante usado e até ficamos surpresos com a quantidade de vezes que vemos no dia a dia usando o auxiliar have com o particípio dos verbos. Reveja esse vídeo sempre que tiver dúvida e não esqueça de fazer anotações para te ajudar nos seus estudos. E não deixe de seguir a gente no Instagram, no TikTok e no Pinterest. Todo dia tem conteúdo novo por lá feito com muito carinho para você. Vejo você no próximo vídeo. Beijo!